E aí, pessoal, tudo bem? É um prazer estar novamente com vocês, continuando essa série aí da segunda lei de Mendel, dos casos especiais, né? Vamos agora trabalhar a herança quantitativa. Se você ainda não assistiu a aula sobre os casos especiais da segunda lei de Mendel, clique no card e aproveite essa oportunidade. Se você já assistiu, você está pronto. Então, vamos lá. Primeira questão. Suponha que a diferença entre uma planta de 100 centímetros de estatura e uma de 160 é devido a dois pares de genes de fatores e efeitos iguais e aditivos. Opa, se os efeitos são iguais e aditivos, é herança quantitativa, tá? A planta de 160 centímetros é dupla homozigota dominante e a de 100 centímetros é dupla homozigota recessiva. Cruzando-se uma planta dupla heterozigota com uma dupla homozigota recessiva, nós podemos prever que vai aparecer quais descendentes e em quais quantidades. Então vamos responder aqui a primeira questão, né? Ele fala que eu tenho duas plantas com valores aditivos, né? Uma planta toda dominante, ela tem 160 centímetros, comparado com outra planta toda recessiva, que tem 100 centímetros, tá certo? E ele pede para a gente cruzar um indivíduo duplo heterozigoto com um indivíduo recessivo e ver o que é que vai nascer. Antes disso, eu tenho que saber quanto equivale cada gene. Então, eu vou ter que pegar esse valor aqui e dividir pela quantidade de genes. Então, eu tenho 160 dividido para 4. Então, dá 40 centímetros. Cada gene desse aqui tem 40 centímetros. Já aqui eu tenho o quê? Já aqui eu tenho 100 centímetros, não é isso? Dividido também por 4, ó, que dá 25 centímetros cada um. Tá bom? Nesse cruzamento aqui, o que é que eu vou ter? Eu vou ter nesse cruzamento aqui um indivíduo Azinho, Bzinho, não é isso? Azinho, Bzinho é o indivíduo que eu posso ter, senão eu vou ter 4 repetidos. E aqui eu tenho um Azão, Bzão, Azão, Bzinho, Azinho, Bzão e Azinho, Bzinho. Então eu tenho um Azão, Bzão, o Azão, Bzinho, o Azinho, Bzão e o Azinho, Bzinho. Eu não vou juntar genes, não, de forma nenhuma. Eu vou contar os genes para saber o tamanho deles, tá? Então, aqui eu tenho dois dominantes. Então, eu tenho 40 com 40, 80. Aqui eu tenho dois recessivos, 25, 25, 50. 80 mais 50, 130. Certo? 130. Aqui eu tenho um dominante, então me dá 40, com mais 3 recessivos, que me dá mais 75, que me dá quanto no total? 115. Aqui também, ó, eu tenho um dominante, 40, com 3 recessivos, 75. 40 mais 75, 115. Já nesse daqui, o último, eu tenho todos os recessivos, então eu tenho 50 com 50, 100. Tá? Então, qual seria o item aí? Seria o item A. Eu vou ter uma planta com 130 centímetros. Eu vou ter duas plantas com um valor de 115 centímetros, dando 50%. E eu vou ter uma planta com valor de 100 centímetros. Então, item A. Como mostra a questão, item A. Segunda questão. A quantidade de pigmento na pele humana pode aumentar sobre a ação dos raios solares. A herança da cor da pele humana parece ser determinada, no mínimo, por dois pares de alelos, cada um localizado em diferentes pares de cromossomos homólogos. Supondo-se que a herança da cor da pele humana seja determinada por dois pares de alelos, a possibilidade de um casal, ele mulato médio, filho de mãe branca, e ela mulata clara, terem uma criança do sexo masculino e branca é de... Então vamos responder aí a segunda questão, né? Ele conta uma historinha sobre a pigmentação da pele humana, mas não dá nenhum gene, tá? Mas basicamente a pele humana vai seguir a seguinte variação, ó. Quem é negro é todo dominante,
Quem é branco é todo recessivo. E quem é intermediário vai seguir a variação somática, diminuindo do negro para o branco um gene dominante por vez. Então, quem é mulato escuro, ele tem 3 dominantes e um recessivo. Então, ele pode ser desse jeito aqui ou desse, desde que ele tenha 3 dominantes. Quem é mulato médio tem 2 dominantes, tá? Podendo ser dessa configuração, dessa ou dessa. O importante é ter 2 dominantes. Ele sendo, tá bom? Mulato claro, ele vai ser só ter um dominante, sendo dessa configuração ou dessa. Aí a questão fala o seguinte, ó. Se eu cruzar um mulato médio mais Ítalo, mulato médio, eu tenho 3 possibilidades. Mas ele fala que a mãe do mulato médio é branca. Se a mulher é branca, ela é Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. E com certeza ela vai dar o que para o filho? Vai dar um Azinho e um Bezinho. Qual é dessas 3 configurações que eu tenho um Azinho e um Bezinho? Eu só tenho essa daqui, né? Ó. Essa eu tenho 2 Bzinho e aqui eu tenho 2. A única que eu tenho um Azinho e o Bzinho é essa. Então, esse indivíduo aqui, ele vai ser Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Cruzando com a mulata clara. Ítalo, tem importância? Não tem. Ou esse, a resposta vai ser a mesma. E ainda tem um agravante. O menino tem que ser do sexo masculino. Então, no final do processo, se atente a cruzar por um e-mail. Vamos prestar atenção. Então, se atente que ele quer a chance de ter um filho branco, não é isso? Um filho branco. Para ele ser branco, ele tem que ser Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Então, vamos lá. Azão, Bezinho, Azão, Bezinho. Eu iria repetir, não precisa, Azinho, Bezinho. E aqui, Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. Então, Azão, Bezão, Azão, Bezinho, Azinho, Bezão, Azinho, Bezinho. Opa, o que é que eu quero? Eu quero um indivíduo que tenha Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. Nessa coluna ninguém pode ter essa configuração, porque esse Azão atrapalha. Nessa linha e nessa linha, ou B ou A atrapalha. Sobra só uma, né? Que é quem é esse daqui, ó. O Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho. 1 para 8, tá? Só que se atente que ele quer saber se o menino é do sexo masculino. Então, é 1 meio. Então, 1 vezes 1 dá 1. 8 vezes 2 dá 16. Então, aí tem B, 1 para 16. Como mostra a possibilidade 1 para 16. Segunda questão. Sabendo-se que a altura humana é determinada por genes aditivos e supondo-se que 3 pares de alelos efetivos determinam o fenótipo alto, 1,95, que as classes de altura variam de 5 em 5 centímetros e que o fenótipo baixo é determinado por 3 pares de alelos não efetivos, ou seja, recessivo, realizando-se o cruzamento entre triíbridos, espera-se encontrar a classe de 1,85 m na proporção fenótipa de... Então vamos responder agora a terceira questão. Ela fala da altura do ser humano, tá? Ele falou que o indivíduo com 3 genes, né? Por exemplo, Azão, Azão, Bezão, Bezão, Cezão, Cezão, ele tem 1,95 m. E o indivíduo mais baixo, ele vai diminuindo de 5 em 5 até chegar a 1,65 m, né? Então, eu sendo Azinho, Azinho, Bezinho, Bezinho, Czinho, Czinho, eu tenho 1,65. Eu tendo um dominante, 1,70. 2, 1,75. 3, 1,80. 4, 1,85. 5, 1,90. 6, 1,95 e assim por diante, tá bom? Então ele fala o seguinte: qual é a expectativa de eu encontrar numa população indivíduos de 1,85 m se eu cruzar 2 indivíduos triíbridos? Aí complica, né? Então agora complicou. Eu vou pegar aqui, ó, 2 indivíduos triíbridos. Se eu pegar aquela regrinha de elevar na base 2 o número de heterozigotos, eu vou estar pegando 3 heterozigotos, 2 elevado a 3 dá 8 gametas. 8 vezes 8 dá 64 gametas diferentes.
Qual é a manha aqui? Simples, ó. Vamos seguir a seguinte regra. Azão, bezão, tá? Então tá aqui, ó. Azão, bezão. Aí eu vou repetir, ó. Tá? Azão, bezinho. Aí eu vou repetir, ó. Azinho, bezão. Aí eu repito, ó. Azinho, bezinho. Eu repito, tá bom? E assim em cima também. Eu vou... Serve pra cá, eu faço lá em cima. Ítalo, pra que tu tá repetindo? Não tem um Czão e um Czinho? Então cada um desses, um vai fazer um par com Czão e outro com Czinho. Então aqui eu tenho um Czão, um Czinho, um Czão e um Czinho, um Czão e um Czinho, um Czão e um Czinho. Do mesmo jeito lá em cima. Vou ter um Czão e um Czinho, um Czão e assim sucessivamente, ó. Tranquilo, né? Beleza. Só que entenda que o indivíduo, para ele ter 1,85, ele precisa de quantos dominantes? Então, se eu for fazer um cálculo bem chulo aqui, né, bem rápido, eu vou fazer o seguinte, ó. 1,95 m eu tenho que ter 6 dominantes, 1,90 m eu tenho que ter 5. 1,85 m eu tenho que ter 4 dominantes, que é o que ele quer, não é? Ele quer 1,85 m. Quantos indivíduos com 1,85 m iria aparecer na população? Então eu tenho que encontrar características que tenham 4 dominantes, tá? O que é que eu vou fazer para não calcular tudo? Eu vou contar o número de dominantes. Aqui tem quantos dominantes? Tem 3. Aqui tem quantos? Tem 2. Aqui tem quantos? 2. Aqui tem quanto? 1. Aqui tem quanto? 2. Aqui tem quantos? 1. Aqui tem quanto? 1. Aqui tem quanto? 0. A mesma cor de cima. Eu só vou repetir, tá? 3, 2, 2, 1, 2, 1, 1, 0. O que eu vou procurar? A união aonde tenha o que? Tenha 4, tá? Por exemplo, nessa linha aqui, eu vou ter que fazer a junção de um indivíduo que tenha 1. Então, é esse indivíduo aqui, ó. Esse indivíduo aqui, ó, vai me fornecer 1. Com mais 3 dá quanto? Dá 4. Então, eu vou ter 1,85 m, tá? Esse daqui vai me fornecer, ó, 3 mais 1, 4. E esse também tem 1, 3 mais 1, 4. Então, nessa linha eu já tenho 3 indivíduos com 1,85 m. Nessa linha aqui, eu vou procurar indivíduos que me dê 2, né? Então, eu tenho um aqui, ó, e esse aqui, ó, e esse aqui. Então, eu já me recebi 2, ó. 1, 2, 3. Consegui 4. Nessa linha aqui que eu tenho 2, eu também vou procurar indivíduos que lá em cima me dê 2. Então, esse daqui e esse daqui também me dá 2. Nessa linha aqui, eu vou procurar, né, indivíduos lá em cima que me dê 3. Só esse vai me dar 3. Nessa linha que eu tenho 2, tá certo? Eu vou ter o quê? Eu vou procurar lá em cima indivíduos que me dê 2. Então, aqui me dá 2, aqui me dá 2, aqui me dá 2. Nessa linha aqui e nessa aqui, cada um com uma, eu tenho que procurar um indivíduo lá que me dê 3. Então, esse e esse. Nessa linha aqui, que tem 0, ninguém lá em cima vai me conseguir ajudar, porque eu preciso de 4 e o máximo lá em cima é 3. Então, quantos indivíduos eu tenho aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então, eu tenho 15 indivíduos, certo? 8 vezes 8, 64. Não é isso? Então, opção correta, item B. Nessa população, eu vou ter 15 indivíduos dentre os 64 que terão 1,85 m. Quarta e última questão.
Um casal tem 12 filhos, todos mulatos médios. Provavelmente esse casal será constituído por... Então vamos responder agora a última questão, onde fala que um casal teve 12 filhos, todos mulatos médios, né? Quais são as possíveis genéticas dos mulatos médios? Azão, Azinho, Bezão, Bezinho. Azão, Azão, Bezinho, Bezinho. Ou Azinho, Azinho, Bezão, Bezão, tá? Qual seria uma possível genética para os pais desses 12 meninos, né? Dessas 12 crianças? Esse cara vai ter qual genética? Se os dois fossem mulatos médios, dificilmente, tá? Não teria um filho branco. Ou pelo menos um filho mulato claro. Seria difícil ter todos os filhos mulatos médios. Por quê? Porque se eu cruzar dois heterozigotos, consequentemente eu formaria indivíduo só com um gene dominante ou nenhum. Então, dificilmente seria. Item B, um mulato médio e um negro. Se eu tenho um negro, não nasce mulato médio. Na melhor das opções, cruzando ele com outro mulato médio, eu vou ter um mulato médio. Então, negro com mulato médio só vai ser negro ou mulato médio. Item C, branco com mulato médio. Vai nascer muito mulato claro. Se eu pegar branco e colocar com mulato médio, apareceria possivelmente 12 mulatos claros. Então, não é. Item D, um negro com branco. Ó, se eu cruzar uma pessoa negra, azão. Se eu cruzar uma pessoa negra, azão, azão, bezão, bezão, com uma pessoa branca, azinho, azinho, bezinho, bezinho, esse negro vai ter que me dar um azão e um bezão. Um azão e um bezão. E essa pessoa branca vai me dar um azinho e um bezinho. Um azinho e um bezinho. Bateria. E ele só tem isso para dar. Ele não tem outra opção. Isso explicaria por que nasceu 12 nessa situação. Então o item correto é o item D. Item D. Um negro e uma branca. Bem, pessoal, foi um prazer estar com vocês na resolução de mais um exercício. Se você quiser continuar treinando seu conhecimento, clique na descrição do vídeo ou então utilize esse QR Codezinho aí do lado para você resolver mais questões sobre herança quantitativa. Nós nos encontramos na próxima oportunidade. Foi um prazer e tenha um bom dia.